Você já percebeu como algumas coisas da vida parecem apontar para algo maior? Às vezes você vê uma paisagem bonita, escuta aquela música marcante ou tem um momento especial com a família e por alguns segundos você sente algo difícil de explicar. É como se aquilo fosse bom, muito bom, mas ao mesmo tempo não fosse tudo. C.S. Lewis pensava muito sobre isso. Desde jovem ele percebia que existia dentro dele um desejo que nada nesse mundo conseguia satisfazer completamente. As coisas belas da vida despertavam esse desejo, mas não conseguiam preenchê-lo. Pelo contrário, quanto mais ele experimentava certas alegrias, mais ele percebia que estava procurando algo além delas. Foi então que ele chegou a uma conclusão interessante. Talvez essas coisas não existam para satisfazer o coração, mas para apontar para aquilo que realmente pode satisfazê-lo. Interessante, que quando a gente busca prazer nas coisas da vida, é como se fosse essa fonte aqui. Uma fonte, como vai dizer lá no profeta Isaías, que o povo de Israel ele cavava cisternas rotas ou cisternas furadas. Ou seja, ao invés de ir para a fonte da água viva, para a fonte de toda alegria, buscava prazer nos ídolos ou nas coisas criadas, E aqui, essa é uma belíssima fonte, porém sem água. E mesmo se tivesse água, não é a água da vida, Ou seja, em outras palavras, a beleza deste mundo não é o destino, mas é uma placa que aponta para a direção. E isso teve um papel importante, na caminhada de Lewis até Deus. Porque Lewis ele percebeu que aquele vazio que ele sentia não era um problema para ser resolvido, mas sim um sinal. Um sinal de que ele havia sido criado para algo maior do que este mundo pode oferecer. E eu acho que isso ajuda a explicar muita coisa sobre nós também. Porque todos nós conhecemos dessa sensação. Conseguimos algo que queríamos muito, mas logo queremos outra coisa. Alcançamos um objetivo, mas continuamos inquietos. Vivemos momentos felizes, mas percebemos que eles nunca são suficientes para sustentar a alma. E a Bíblia, ela explica o motivo, Nós fomos criados para Deus. Por isso, nada criado consegue ocupar o lugar do Criador. O dinheiro não consegue, o sucesso não consegue, os relacionamentos não conseguem, nem mesmo as melhores experiências da vida conseguem. Tudo isso pode ser bom, Mas nada disso foi feito para ser o centro da nossa esperança. O coração humano, ele sempre estará inquieto, enquanto estiver procurando nas coisas criadas aquilo que só pode ser encontrado em Cristo. Talvez esse desejo por algo maior que nós carregamos dentro de nós seja justamente um convite de Deus, um lembrete constante de que fomos feitos para Ele. E quando entendemos isso, passamos a enxergar a vida de outra forma. As alegrias deste mundo continuam sendo presentes, mas agora sabemos que elas não são o destino final. Elas apenas apontam para Cristo. Quem trouxe essa reflexão, de forma primorosa foi o John Piper, no livro Racionalista Romântico, que são vários autores que escreveram a respeito de C.S. Lewis, Tem um capítulo do Van Hooser, o qual também falou muito comigo, que é a respeito do C.S. Lewis e o uso da imaginação, da contemplação, de Deus. Que essa questão de apontar para algo maior, E assim, acabou também inspirando C.S. Lewis a produzir suas obras de ficção cristã. Essa questão do C.S. Lewis, nos faz lembrar também de Agostinho, que disse: Senhor, nos fizeste para ti,
e o nosso coração não encontrará descanso enquanto não repousar em ti. É esse livro aqui que eu me referia, né? No caso, um e-book, né? Racionalista Romântico, organizado por John Piper e David Metz, que é o aliado dele lá na Desiring God. E o Van Hooser, né, no capítulo que ele escreve aqui neste livro, capítulo 4, ele vai dizer que uma das maiores dificuldades da vida cristã não é aprender coisas novas sobre Deus, mas é enxergar aquilo que nós já sabemos. Porque muitas vezes nós conhecemos versículos, entendemos doutrinas importantes, frequentamos a igreja há anos e mesmo assim corremos o risco de viver no piloto automático. As verdades mais extraordinárias da fé acabam se tornando comuns aos nossos olhos. Foi isso que me chamou a atenção, né, nessa reflexão sobre o C.S. Lewis, porque Lewis entendia que a imaginação não foi dada por Deus para nos afastar da realidade, mas para nos ajudar a enxergá-la melhor. E quando falamos de imaginação, muita gente pensa em fantasia ou algo que não existe. Mas Lewis, ele pensa da questão de outra forma. Para ele, a imaginação nos ajuda a perceber aspectos da verdade que muitas vezes passam despercebidos. Por isso que Jesus, ele ensinava por parábolas. Ele poderia simplesmente entregar definições e conceitos, mas frequentemente ele contava histórias, storytelling, como um semeador saindo a semear, ou um pai esperando o filho voltar para casa, um homem encontrando, né, um tesouro escondido. Eu andava cambaleando, perdido em um campo, até que tropecei e descobri um tesouro oculto de valor inestimável que eu enterrei e escondi. Vendi tudo que eu tinha para comprar este campo e com tesouro hoje estou aqui. E ele com todos quero dividir. E ele com todos quero dividir. Ou seja, as parábolas faziam as pessoas enxergarem a realidade de um jeito novo. E talvez seja justamente disso que nós precisamos. Precisamos reaprender a olhar. Olhar para a cruz e lembrar que ela não é apenas um símbolo cristão. É o lugar onde o Filho de Deus morreu por pecadores. Olhar para a graça e lembrar que ela não é apenas uma palavra teológica. É a razão pela qual ainda estamos de pé. Olhar para a igreja e lembrar que ela não é apenas um grupo de pessoas reunidas. É o povo que Cristo comprou com o seu sangue. A verdade não muda, mas a nossa percepção dela muitas vezes enfraquece. Por isso que nós precisamos constantemente pedir a Deus que desperte os nossos olhos. Aí me veio outra frase agora na mente de Jonathan Edwards que disse: Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. Porque o mundo busca imprimir coisas em nossos olhos o tempo todo, só que na direção errada. Nós somos cercados por histórias que tentam nos convencer de que a felicidade está no dinheiro, no sucesso, na aparência, na aprovação de pessoas. A Bíblia, por outro lado, nos convida a viver dentro de uma história diferente. A história de um Deus que criou todas as coisas, de uma humanidade caída, de um Salvador que veio ao mundo e de um reino que está chegando. Foi isso que foi falado ontem no estudo na igreja a respeito do que é cosmovisão cristã. Esse grande drama bíblico, quando nós compreendemos que molda a nossa visão de mundo. Por isso que criação, queda, redenção, nova criação ou consumação também é chamado de cosmovisão cristã. E quando essa história passa a moldar nossa maneira de enxergar a vida, tudo começa a mudar. As lutas, elas continuam existindo. As dificuldades continuam aparecendo, mas agora sabemos onde estamos, quem somos, para onde estamos indo. Talvez uma das coisas mais importantes da vida cristã seja justamente essa: não permitir que as verdades do Evangelho se tornem comuns aos nossos olhos. Porque quando enxergamos Cristo como Ele realmente é,
A nossa fé deixa de ser apenas informação acumulada na mente e se torna uma realidade viva que transforma a maneira como caminhamos todos os dias.